bem-vindos! Tudo bom? Bora trabalhar aqui nas nossas questões do capítulo, tá? Do segundo ano de Sociologia, do volume 7. Diz assim na nossa primeira questão que caiu no Enem: o edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de cela. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada. A instrução difundida, os cargos públicos aliviados. Os encargos públicos, desculpa. A economia assentada como deve ser, sobre uma rocha. O nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito. Tudo por uma simples ideia de arquitetura, Jeremy Bentham, com a ideia do panótipo. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panótipo, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por que mecanismos? Vamos lá. Mecanismos religiosos, que constituem como um olho divino, controlador que tudo vê. Professor, por que não podia ser o item A? Porque a religiosidade, ela não controla essa ideia do olho divino por um processo arquitetônico. Porque eu não preciso da arquitetura, porque eu já tudo vejo, porque sou Deus. Então não vai de encontro a esse processo de dominação, que é arquitetônico e que precisa que a sociedade se vigie. Então o item A está falso. É um mecanismo ideológico. Estabelece limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. Não, você não percebe a condição da dominação, porque justamente a grande ideia desse sistema de controle é você não perceber que está sendo controlado. É eu te disciplinar sem você notar essa instrumentalização do poder. Ele é um poder sutil, superficial, no sentido da percepção, mas extremamente eficiente no seu mecanismo. É um sistema repressivo, porque ele perpetua a relação de dominação entre os homens por meio da tortura física. Aí é que está. A gente percebe que ele não precisa do contato físico para te dominar. Basta as câmeras, basta o olhar, basta os vigias, basta esse inspetor, como ele colocou. Ele é sutil, porque ele adestra os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. 3 palavras-chave: instrumento de controle, controle, adestração dos corpos, disciplinar os corpos e o olhar, já que é um controle do panótipo. Então, o olhar geral, uma visão geral de que tudo está acontecendo. O item D. O item E diz que é consensual, porque ele pactua acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de ter as próprias ações controladas. As pessoas que são controladas, elas não sabem que estão sendo controladas. Elas estão sendo forçadas ao controle através de uma educação e disciplinarização. Então, não é consensual, tá? Então, a resposta à nossa primeira questão, item D. Olha aqui a segunda questão na sequência. O Becker, né? Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos, em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de comportamento a eles apropriados, especificando algumas ações como certas e proibindo outras como erradas. Quando a regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider, né? Um desviante. Considerando a citação e as análises sociológicas sobre o tema de desvio social, assinale o que for correto. Questão que a gente tem aqui que é somatória. A conduta desviante surge como uma consequência da aplicação por parte de outras pessoas de normas e sanções que classificam e qualificam determinadas práticas sociais como transgressões. Perfeito. Eu tenho que padronizar, eu tenho que criar um modelo para que eu diga que aquela pessoa que não está cumprindo o modelo é um ser desviante. Correto, primeiro item. Item 02. Como as regras que definem as condutas individuais são regras jurídicas, não são regras jurídicas, tá? Todo comportamento social deve estar de acordo com a Constituição do país, pois nada poderia ser mais prejudicial ao corpo social do que desobedecer ao sistema de lei que o governa. O desviante não necessariamente é uma pessoa que cumpre uma condição de crime. Não é uma regra judicial, é uma regra moral, é uma regra de padrão de comportamento, não necessariamente de tipificação de lei. Tá falso 02.
04. Compreender toda forma de comportamento como a construção social histórica permite visualizar as estruturas de poder que fixam o padrão de aceitação e de rejeição de práticas e identidades de uma sociedade. Aí sim, eu estou falando de padrão de comportamento. Eu estou falando de estrutura de poder dentro do âmbito social. Não estou falando sobre legislação obrigatoriamente. Item 04 é correto. 08. Quando o indivíduo infringe uma regra social estabelecida, ele precisa estar ciente que será penalizado com o máximo rigor, pois este comportamento não pode se repetir sob pena de que a sociedade se dissolva. Não é verdade, porque quando ele infringe uma regra social, ele não será necessariamente penalizado, ele é considerado uma figura fora do padrão, então ele é excluído, não necessariamente penalizado com o máximo rigor. 1608 falsa. O desvio da regra é uma atitude cada vez menos frequente nas sociedades contemporâneas, pois a evolução do sistema democrático trouxe novas regras e novos valores para ajudar a organizar a vida social e diminuir os desvios. Não é verdade. O desvio de regra ele pode se tornar um comportamento menos perceptível, mas não necessariamente menos frequente. Ok? Então, 1 e 4 são verdades na nossa questão. A terceira diz assim: lê a notícia sobre as dificuldades que ex-detentos encontram na ressocialização. Encontrar um trabalho e ser aceito de volta no seio familiar são os principais obstáculos enfrentados pelo egresso do sistema prisional, segundo a Fátima Salles, assistente social da Fundação Dom Avelar, que presta apoio a detentos e ex-presidiários. A maioria das famílias não quer o ex-detento de volta. Elas veem ele como um estorvo, observa. Para Calixto, o mais difícil após o encarceramento é o olhar de desprezo que sente no cotidiano. Tenho que provar todos os dias que mudei. É como matar um leão por dia. Diz, sua mudança, no entanto, é reconhecida por seus colegas de trabalho. Agora analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Item 1. O caráter permanentemente desviante dos ex-detentos justifica a dificuldade de socialização deles. Falso, o comportamento dele desviante pode ter levado ele à condição de ser detido, mas não é um comportamento constante. E é justamente o que o texto desmente, que ele precisa ser visto de outra forma. Então o item 1 é falso. 2. A afirmação do Calixto de que tenho que provar todos os dias que mudei demonstra como os ex-detentos são estigmatizados na sociedade, mesmo após cumprir as penas. Correto, é criado um estigma, uma caricatura, uma marca que torna ele um ser excluído. 3. A dificuldade do ex-detento de se reinserir na sociedade deriva da sua incapacidade de seguir as regras sociais e as normas jurídicas. Ele é incapaz ou ele é visto como ele capaz? Ele é visto como incapaz. Lembre-se que o desviante é transformado num ser estigmatizado que torna-o incapaz de algumas práticas, na visão da outra pessoa, na visão que tem ele como desviante. Então a 3 é falso e a 4 diz: ressocializar um ex-detento é dificultado em razão do rótulo construído socialmente de desviante ou de outsider, que permanece mesmo após ele deixar a instituição prisional. Corretíssimo. Itens 2 e 4, item B na nossa questão. Tranquilo? Até a próxima.